Galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o método que descobriram que trata a depressão em pessoas em apenas 2 horas. De acordo com o canal Tech, escrito por Nathan Vieira, editado por Luciana Zaramella, 13 de dezembro de 2022, às 12 horas e 28 minutos. Descoberto o método que pode tratar a depressão em apenas 2 horas. Um estudo publicado na revista Essence no último dia 18, uma equipe de cientistas descreveu a descoberta de um potencial antidepressivo capaz de agir em apenas 2 horas. Então, ou seja, no último dia 18, galera, o pessoal, os cientistas, eles descobriram um potencial antidepressivo que ele traz resultados em apenas 2 horas. Conforme narram os próprios autores, a substância funciona de maneira diferente de qualquer outra semelhante disponível no mercado. Normalmente, o antidepressivo leva cerca de 1 mês até que o paciente mostre qualquer sinal de melhora. Os mais comuns são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Então, vocês têm que entender uma coisa, que esse neurotransmissor, que é a serotonina, ela é responsável pelo ritmo cardíaco, pelo sono, apetite, humor, memória e temperatura do corpo. Então, quando uma pessoa ela utiliza o remédio, automaticamente eles inibem, a recaptação desse neurotransmissor. E como a gente pode entender, a regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo é eficaz para o ser humano. No caso, esses medicamentos bloqueiam uma proteína específica e permitem que mais neurotransmissores interajam com os neurônios por mais tempo. O efeito em si é rápido, mas os impactos neuropsicológicos demoram cerca de 1 mês para se desenvolver. Ou seja, tem os prós e tem os contras. Os impactos, eles demoram cerca de 1 mês para se desenvolver, de acordo com o que está dizendo aqui. A principal fonte de serotonina no cérebro se chama núcleo dorsal da RAF. Só que, enquanto a serotonina ativa os neurônios em algumas partes do cérebro, acaba também reprimindo os neurônios desse núcleo. Isso significa que o acúmulo de serotonina, na verdade, piora os sintomas da depressão. Então, baseado nesse resumo, a gente vê que o acúmulo da serotonina, ela, além de piorar, ela pode trazer outros impactos na saúde do paciente. No novo estudo, em vez de inibir todos os transportadores de serotonina, os pesquisadores queriam encontrar um meio de ativar transportadores específicos de serotonina para permitir que os neurônios do núcleo funcionassem normalmente. Com base em antigas pesquisas sobre o assunto, o grupo descobriu que o transportador de serotonina se liga à óxido nítrico síntese, uma proteína encontrada nesse núcleo, mas não em outras regiões cerebrais associadas à depressão. Os autores descobriram que quando o transportador e o ácido nítrico síntese se combinam, o primeiro para de funcionar. Com base nisso, conduziram experimentos em que injetaram uma substância química diretamente no núcleo dorsal da raça de roedores para separar o transportador de serotonina e o óxido nítrico síntese. Então, foi feito experimento com animais.
Em 2 horas, a atividade transportadora de serotonina aumentou e o nível de serotonina no núcleo diminuiu, de modo que a serotonina chegou a outras regiões do cérebro. Na prática, os pesquisadores descobriram um efeito antidepressivo de ação rápida. Agora, a ideia é explorar esse conhecimento em busca de uma maneira para desenvolver uma terapia ou um medicamento que haja dessa forma. Então, eu vou resumindo aqui, eles usaram um óxido nítrico síntese, né, junto com um transportador neurotransmissor que é a serotonina, e esse hormônio neurotransmissor, eles injetaram nos roedores no núcleo dorsal da RAF e em 2 horas tiveram resultado. E agora a ideia é fazer com que esse medicamento age dessa forma. E aí terá resultados mais rápidos, porque normalmente pessoas com sintomas antidepressivos têm utilizado, né, esses remédios para controlar a depressão, e os resultados são vistos em 1 mês. E os cientistas descobriram uma forma mais rápida de resolver os problemas da depressão. E aí, o que vocês têm a dizer? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Muito obrigado por assistir.